Consuelo segue insuportável, causando horrores na vida da Aldeide e do André, que nesse ponto da trama, eu não sei vocês, eu senti que deu uma esfriada. Renato e Heleninha realmente vão emplacar um relacionamento, eu tô gag. Odete se casa com César, a gente acha que o climão da matéria vazada pela Maria de Fátima ia dar em alguma coisa, mas não deu em nada, né? Raquel se sentiu culpada por nunca incluir o Poliana nas reportagens sobre a Paladar, mas ela é culpada mesmo? E o gato e rato da Odete e o Marco Aurélio, hein? Agora que rolou a delação premiada do Freitas, o bicho vai pegar e o tiroteio vai correr solto. E meus amigos, vocês não estão nem sabendo, ou melhor, às vezes vocês estão, né? No vídeo de hoje eu vou trazer o que tá pra acontecer na trama. Normalmente eu não faço isso, né? Eu lanço o que a gente espera que aconteça, mas dessa vez eu vou trazer realmente os releases que a Globo soltou sobre os próximos episódios. E esse lance do tiroteio comer solto vai comer solto. E o que eu acho assim, a gente não quer começar falando isso, né, dessa forma, que eu gosto de começar um pouco mais alto astral, né, só quando eu tô realmente chateado com a semana. Mas essa semana, ela não foi uma grande surpresa pra mim, ela também não foi ruim, foi interessante, teve uns pontos aí bacanas pra comentar. Mas assim, eu acho que esse lance de ter esse tiroteio, que vai ter atentado contra a Odete, o Marco Aurélio vai tomar tiro também, eu acho que tira a pressão da morte da Odete, que é o grande momento de Vale Tudo, né? O fato dela sofrer um atentado antes de realmente ser assassinada não vai interferir completamente nas investigações da polícia. Não vai, gente. Eu acho que vai. Então, mas a gente pode comentar isso na hora que eu comentar lá o que vem por aí. A gente pode falar sobre isso. Mas é isso, a semana foi interessante. Eu acho que a Aldeide e o André não estão mais daquele jeito. O Ivan abriu o negócio dele, apareceu uma Vilma muito doida lá, já querendo sonegar imposto com o Ivan, né? Vamos fazer tudo sem nota fiscal. Tá doida, gente. Tá doida. Entrar uma dinheirama louca na conta dele e aí? Como é que fica? E aí, da onde que veio esse dinheiro? Herdou? Tá boa. Mas assim, pelo que eu li, ele não vai aceitar, tá? Apesar de ter aqueles rumores de que o final do Ivan seria terrível, pelo menos terrível não vai ser nesse sentido aqui, porque o Ivan, ele tem caráter sim. E ele tem caráter, né, gente? Pô, às vezes a galera tenta também colocar o Ivan como uma pessoa que, porque como que ele conseguiu subir na empresa? Gente, peraí também. Agora, a gente tem que falar da Leila e que deram um histórico pra ela, né? De salafrária. Um histórico de safadeza. Corrupta, que esse histórico não existia. A personagem inteira nunca existiu. Sabe que às vezes eu acho que eu não nasci pra trabalhar? Porque minha mãe sempre disse, filha, você é bonita demais pra trabalhar. Eu sei que ela trabalhou 2 anos na Receita Federal. Parece que foi demitida porque tinha o dom de criar uma certa incompatibilidade nas contas. Para de falar merda, garota nojenta, ridícula. Eu fico pensando comigo mesmo, se os personagens de Vale Tudo, os atores, eles estão nesse ponto da trama realmente amando Vale Tudo. Ou se eles estão tipo assim, caraca, eu me lembro da original e, poxa, esperei tantas coisas pro meu personagem tá aqui desse jeito. Eu acho assim, tá? Supostamente, achismo completo, que Humberto Carrão não tá feliz, que o que era o Afonso na primeira versão, deixa pra lá. a Thaís Araújo não tá. Lobianco, que faz o Freitas, não tá. Acho que ele tá mais feliz agora, mas com desempenho. Salem. Gente, o Salem, que é o que faz o mordomo Eugênio, eu tenho certeza que ele esperou, quando falaram pra ele, aceita fazer o Eugênio, ele deve ter falado, meu Deus do céu, Sérgio Manberti da primeira versão vai ser demais. Não. Ele deve chegar chateadíssimo na casa dele. Quando ele tá em cena e nem fala, ele tem. Nossa, que tristeza. Eu acho, tá? Eu acho que os atores, de um modo geral, eles devem tá meio assim. Que tipo, tá legal a novela, tá bacana, mas pra o que poderia ser, eu imagino eu com um personagem tipo, sei lá, o Thiago. Nossa, eu vou fazer o Thiago, filho do Marco Aurélio, filho da Heleninha. Eu ia pensar, mano, vai ter todo um desenvolvimento. Porque o primeiro teve, por mais que ele era um personagem, mas todos tinham uma trama. Esse Thiago não teve nada. Eu lembro que quiseram uma coisinha pra ele lá em Paraty, lembra? Que contrataram a garota de programa pra poder tirar a virgindade dele, que isso aí foi um ban na primeira versão. Depois dali era
ladeira abaixo. Aqui foi só aquilo mesmo, né? Que foi o mais impactante do Thiago. Que nem aquele lance dele ter bebido pra poder mostrar pra Heleninha como é ruim, quando ela, né, enche a cara. Nem esse lance não teve. Triste, né? Eu ia ficar bem triste. Eu ia falar, nossa, cadê? Cadê aquele momento do Thiago que ele pá, tals? Cadê aquele momento que ele surta com o Ivan, xinga o Ivan de todos os nomes, porque ele acha que a Raquel... E quando ele vai lá, tem um episódio que o Thiago, ele vai lá acabar com a Raquel mesmo. Falar que ela tá destruindo a vida da mãe dele. Ela rompeu com você porque ela sabe que você é uma vagabunda. Se você não largar do Ivan, se acontecer alguma coisa de errado com a minha mãe, eu te juro que eu te mato, Raquel. Super tenso. A cena, nada. Eu ia ficar triste. Mas enfim, vamos falar do que tem, né? Do que tem pra hoje. Isso aí também já tá virando chutar cachorro morto, né, gente? E eu não gosto de chutar cachorro morto, vocês sabem, né? Eu gosto de ir bola pra frente. Então é isso. Vamos falar do que está acontecendo nesse exato momento. E a minha pergunta é, e aí, tá assistindo a novela? E vamos começar falando da insuportável da Consuelo, que assim... eu sempre deixo claro que assim, o lance insuportável dela, gente, se vocês não estão gostando da personagem, não é culpa da Elise Pombal, tá? É culpa da autora. E eu realmente tô começando a achar a personagem insuportável. Mas a Elise Pombal é muito boa atriz, né? Porque ela consegue dar o ar da Consuelo. Ela entra com aquele milindre dela, com aquela chantagem emocional. Ah, eu já viro o olho 10 vezes, o Vitor também, meu marido, vira o olho 10 vezes. E assim, tá chato, né? Toda vez que ela encontra essa semana inteira, que ela encontrou com o André, nossa, ela encontrou com ele indo comprar refrigerante, acabou com ele com a Aldeide. Depois, na hora que eles estão ali comendo no bar do Vasco, o André passa, acabou com ele e ainda fez essa chantagem, não foi uma chantagem emocional, mas tipo assim, começou a falar pro Luciano o quanto o Luciano é maravilhoso e que ela pode pôr comida pro Luciano comer, porque ela faz questão porque ele é um cara maravilhoso, porque ele é um filho incrível, tipo, ai que chato, puta, que cenas chatas. Aí eu quero saber, vocês estão gostando dessas cenas? Ou vocês estão também achando um porre, tipo, ai que vontade de passar essas cenas? Vai, chata, fala. Fala, chata. Eita, como é chato. Que, ai, gente, a Consuelo é muito chatonilda, né? Trouxe um bolinho pra adoçar sua vida. Mas eu gosto, apesar de tudo, porque é novela, né? Novela é isso. Novela é pra ter uns personagens mesmo pra dar raiva. Então eu acho que nesse sentido, a Consuelo tá indo bem. Ela tá sendo essa personagem insuportável pra gente ver como é ruim ser esse tipo de pessoa, né? Porque tem pessoas reais assim, tá? Tem gente que é real desse jeito. Então assim, é horrível ser esse tipo de pessoa, tá? Agora, a Aldeide pintando a casa toda de rosa. Porra, que hora que vão dar maturidade pra Aldeide, hein? Que vão fazer uma personagem que a gente fala bem assim, ó, porque a Aldeide... de 88, se fosse essa a questão com a Consuelo, ela teria dado um sermão na Consuelo. Um sermão que, assim, vou dizer uma coisa, a Consuelo ia desmaiar. Essa Consuelo agora. É que na versão de 88, a Consuelo, ela odeia essa situação, mas ela não fica doida desse jeito, não. Aparecendo em tudo que é lugar pra falar. Não. Ela entende que o André é um homem feito, ele é um garoto, né? Porque ele é jovenzinho, mas ele é um homem. E ponto final. Mas que hora será que a Aldeide vai parecer madura? Faz o menor sentido, caraca, velho. Não faz o menor sentido. Só que, tipo assim, aí eu acho que não é coisa de novela, não. Aí eu acho que é acabar com a personagem mesmo. Ela pintando o quarto. Mano, o quarto não é só dela, o quarto é do André também. O André, eu senti que o André, ele deu um ar pro personagem que ele ficou meio desconcertado com a casa. Tipo, ai, será que é com essa doida que eu quero morar pro resto da vida? Porque assim, uma coisa é a casa dela com o Audálio, né? Com Poliana. Opa, não vai fazer o que você quiser, não. Outra coisa é a casa dela sozinha. Aí ela transforma a casa naquele bagulho, um circo. Um circo. Tipo, eu vi o André pensando, mano, será que é com essa doida que eu quero ficar mesmo? Será que tá certo? E aí, eu acho que enfraquece o rolê, né? Porque assim, eles estão tentando provar que o amor vai vencer. Mas até que ponto o amor vence, hein? Será que a mãe dele não tá certa, não? Da Aldeide ser doida? Que o problema é a Consuelo tá certa nessa questão, né? Eu acho que... Ai, menina, as chances da Manuela de melar esse rolê aqui é tão grande. E vocês vão ver que vai chegar a dar uma meladinha no rolê. Vai chegar a dar uma meladinha. Eu vou comentar com vocês o que vem a seguir. Fora isso, o Luciano e a Daniela, gente, vocês compraram esse relacionamento dos dois? Eu não comprei. Assim, eles vêm desde então super namorados. Mas assim, não tem química nenhuma entre eles. Nenhuma. Pra casamento? Pra casamento. Nenhuma. Assim, eu não senti. Vocês sentiram? Eu não senti. Não sei, gente.
Como eu disse, sempre vou repetir. Tem uns bagulho que é novela. A gente deixa, novela. Mas tem uns bagulho que é tipo, não convenceu não. Eu não sei. Digam vocês. Porque pode dizer, às vezes, vocês me convencem no argumento, sabia? Vocês trazem, eu leio, e aí eu falo... faz sentido. Ok, faz sentido, não tinha reparado isso, porque é isso, né? Eu também não consigo dar conta da novela inteira, de saber tudo o tempo todo. Às vezes vocês trazem uma memória que eu não tenho, mas da Daniela e do Luciano, pra eles se casarem, em que momento o relacionamento deles estreitou nesse grau? A Daniela ainda, que é super pra frentex, não, pra mim não colou não. Aí todo aquele show, né? Se a Piriguete for, eu saio da igreja, se ela for na sua formatura, eu saio. Aí a Daniela bateu de frente com ela. Foi legal a Daniela bater de frente com ela? Foi legal. Mas ela não arredou, né? Ela não arredou, que chata. Nossa, vontade de pegar conselho e falar umas verdades bem verdadeiras na cara dela. Porra, chata pra caralho. Mas é isso, né? Escuta, sua fudida, sua nojenta, sua merda. Renata e Heleninha se beijaram. É muito doido, né? Ai. Oh, meu Deus, tudo que eu não queria, juro por Deus, gente, eu juro por tudo que é mais sagrado, tudo que eu não queria era estar aqui falando tudo de ruim nessa novela. Eu queria tanto estar delicioso aqui, sabe? Falando da trama e falando, gente, agora vocês não têm ideia do que vai vir, porque é isso e aquilo, mas a gente tem que falar. Eu acho que a autora não sabe o que fazer com a Tomorrow. Acho que a autora não acabou. Porque na primeira versão, a Tomorrow, ela tinha um papel na trama legal. Os autores da primeira versão, eles dominavam completamente todos os núcleos. Todos os núcleos aconteciam várias coisas ao mesmo tempo. Todos os núcleos eram desenvolvidos. Um núcleo interagia no núcleo do outro. Era uma coisa impressionante. A teia de Vale Tudo era impressionante. Aqui é tipo assim, cadê a Tomorrow? Apareceu essa semana, sei lá, 2, 3 ceninhas na Tomorrow. O Poliana e a Raquel, que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Fazendo a capa lá da revista da Tomorrow pra matéria deles. Mas acabou, né? A Tomorrow não tem mais trama na Tomorrow. E aí o Renato Filipelli, ele perde completamente. Se ele perde completamente o belting na novela, imagina o Sardinha. O Sardinha, ele só não perde completamente tudo, porque ele é amigo da Solange Duprat, que tem essa trama dos gêmeos, né, de estar grávida. Mas quase que o Sardinha vai de base, porque aí enfiaram, né, esse romance aí. Já vi que nos próximos episódios vai ter aí uma cena do Renato com a Heleninha no AA, pra estreitar o relacionamento dos dois. Também achei assim, putz, nada a ver eles... Ai, Deus, é a sensação de que assim, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente tem pra fazer aqui? Mas ao invés de criar um bagulho tenso, porque novela é tensão. Novela, esse tipo de entretenimento é tensão, não é reality show, é tensão. Até reality show também, né, é baseado em tensão. Então, tipo assim, tinha que criar uma tensão ali. Sei lá, chegar ali, a Heleninha chegar e não encontrar o Renato de cara e ver uns copos de bebida que o Renato deixou ali pra ele tomar uns shots enquanto ele tá vendo as luzes e ela... Ai, meu Deus, sabe? Criar aquela tensão, né? Qualquer coisa pra poder deixar a cena mais... E aí, de repente, o Renato vai lá... Olha que bacana, o Renato vai lá, pega da mão dela, lembra ela do AA, e aí ela própria fala... É verdade. E aí ela começa a ver no Renato um motivo pra se apaixonar por ele, sabe? Ele pegando o copo da mão dela, falando... E não impedindo ela de tomar, mas assim, falando... Lembra do AA, lembra de tudo. De como você tá agora, de como você é incrível. Porra. Aí a gente fala bem assim, ok, né? Mas nem pra isso a autora não... Do nada ele tá tirando umas fotos dela lembrando como ela é linda. E os dois se beijam. E o casamento da Odete, gente? Primeiro, Heleninha não reconheceu o Olavo. Acho um absurdo. Porque quando ela viu o Olavo ir lá roubar os quadros dela, a primeira coisa que ela falou é: eu sou tão boa de fisionomia. Eu te conheço de algum lugar? Eu sou boa fisionomista e eu tenho a impressão que eu conheço você. Só de falar isso já tá me irritando. Eu tenho certeza que eu já te vi. Se nos quadros ela tinha certeza que ela já tinha visto ele, imagina agora que ela tá vendo depois ela ter certeza de ter visto ele nos quadros. Como que ela esquece o cara que ela deu o quadro? O cara que roubou o quadro dela? Porque assim, um cara vir na casa dela e retirar o quadro, ok, ela não lembrar da cara dele. Tipo, sei lá, eu não lembro da cara de todos os caras que vieram aqui ver minha internet. Não lembro. Tem um específico que eu lembro, porque ele mexeu com os meus hearts. Estou apaixonada por um gay. Mas eu só lembro dele, chamava Bruno, inclusive.
Só lembro dele. Os outros eu não lembro da cara. Se eu ver na rua, eu não vou lembrar que você foi o cara que foi lá em casa, eu acho. Mas a partir da hora que o cara roubou o meu quadro e ele veio aqui hoje de tarde, eu lembro perfeitamente da cara dele. Assim como se um técnico viesse aqui dar uma olhada na minha internet e acontecesse alguma coisa, eu ia falar, eu lembro da cara do técnico, claro que eu lembro. Então assim, achei um absurdo a Heleninha não reconhecer o Olavo. Mas ele precisava ir, porque ele precisava conhecer a tia Celina pra ter esse lance com a tia Celina. Então tá bom, ok. Eles se casam e eu vi uma pessoa comentar bem assim, nossa, se fosse nos tempos áureos, a Globo teria fechado o próprio Copacabana Palace pra esse casamento da Odete, porque é a Odete Roitman se casando. Nem isso, gente. Fecharam foi a mansão da Celina mesmo e nem foi a externa. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a externa, ela é na casa mesmo, que a fachada da casa da Celina. As internas é no estúdio da Globo, né? Então as internas eles não pagam nada mesmo, assim. Paga equipe e tal, mas eu acho que pra estar ali eles não pagam. Então foi dentro da casa da Celina. E aí a Fátima soltou a matéria do César ter roubado os quadros e não deu em nada, né? Eu odeio, eu comentei isso em outros vídeos, acho que eu devo ter comentado umas 3, 4 vezes, que eu não gosto muito dos ganchos dessa novela, porque eles são ganchos bait, eles são mentira. Quando volta, não era gancho nada, era tipo, não dava em nada. Mas nenhum deles nunca dá em nada. E dessa vez foi a mesma coisa. Quando terminou no gancho de todo mundo lendo a reportagem do César, eu pensei, que merda, então não vai dar em nada isso. Porque se é um gancho, então não vai dar em nada. E aí, dito e feito, né? No outro dia, a Odete simplesmente fala que a equipe dela já tá dando uma olhada nisso. Depois pergunta pro César no hotel se ele participou do roubo. Ele explica que foi a Maria de Fátima que fez, tal, então só pode ter sido ela que soltou a notinha. A Odete foi lá xingar a Maria de Fátima por ter soltado a nota. Acabou, deu em nada. Acho meio bobo isso. Aí vem o Olavo e a Celina. Eu gostei, tá? Eu achei assim, a cena dos dois tão vergonha alheia, tão constrangedor o jeito que ele dá em cima da Celina e a Celina toda cocotinha, ficando toda arrepiada com o Olavo. Ai, sentindo um... Só achei uma tristeza que, acho que a mesma gay que comentou do casamento da Odete, ela também comentou que assim, a Celina não vai ter um quarto. Ela não vai ter. Simplesmente a Globo não deu um quarto pra tia Celina porque tiveram que botar o Olavo sendo visto no café da manhã pra poder mostrar que eles ficaram juntos, porque não tem um quarto da tia Celina, né? Pra poder mostrar ela deitando na cama e o Olavo subindo na cama, ou ele de manhã, ou ela acordando de manhã olhando pra cara dele dormindo e pensando, meu Deus, que delícia, qualquer coisa do tipo. Nada, gente. Literalmente a Celina não vai ter quarto aqui. Eu acho uma tristeza, tá me dando um negócio que eu acho que eu vou fazer, uma montagem de como eu imagino que é o quarto da Celina, sabe? Pra eu ver ela no quarto, porque, oh meu Deus do céu, que tristeza. E aí eu gostei da trama dela, mas eu não gostei que o Olavo virou um homem das cavernas, né? Do nada. Gente, desde o início da novela tá falando que ele e o César, o Cezinha, né? Eles têm uma cumplicidade juntos, eles pegavam as coroas ricas. Ele tá acostumadíssimo com coroa ricaça. Ele e o César, eles estão acostumados. Por que o Olavo, de repente, virou um homem das cavernas, assim? Falando com a faca na mão e a Celina tendo que abaixar a faca, assim, com toda delicadeza, sabe? E tipo, que papinho é esse dele num encontro falar que ele faz filme pornô? Mano, o Olavo, ele tem completa noção que ele não pode falar isso pra Celina. Tipo, qualquer um sabe que não dá pra falar isso num encontro. O que você faz? Mano, fala que você produz vídeo, mas fala que você não gosta muito de falar de você mesmo, vamos falar dela, sabe? Fala, eu ganho a vida, eu dou um jeito de ganhar a vida. Sabe? Faço o que tiver valendo dinheiro ali na hora, eu faço e vamos embora. Eu faço conteúdo pornô. Nada a ver. Aí o Esteban chegou. Não acredito! Ai, que vergonha! E aí parece que vão dar um enredo aí pra Celina, né? Que vai ser essa coisa do Olavo, Esteban, sei lá. Nessa altura da novela, eu tava querendo, era tiro, porrada e pomba, que assim, loucura pra todos os lados. Celina com traminha de romance nessa altura da novela? Segunda semana de outubro, hein, gente? Estamos entrando na terceira semana de outubro? É isso, terceira semana de outubro, tá acabando, vale tudo, e a Celina tá com romancinho. Tá bom, né? Fazer o quê? Aí, Poliana e Raquel. Gente, a Raquel pedindo desculpa pra Poliana foi tão besta. Eu vi uma galera falando que gostou, que achou assim... Eu acho que a Thaís Araújo, ela é muito boa atriz, né? Ela segura as cenas, ela convence. Mas se você parar pra pensar mesmo na necessidade daquilo, parece bobo. Eu vi o vídeo de um cara no Instagram, foi incrível o vídeo dele, ele fez uma análise desse momento e ele falou do não pertencimento ao sucesso, que a autora, ela não tá percebendo como ela tá cravando aquela velha máxima de que existe culpa. Sempre vai existir culpa no
fato de você estar obtendo sucesso, dependendo de quem você seja. Porque ele compara com a primeira versão, onde a atriz era branca, né, Regina Duarte, e depois que ela tinha ascensão profissional, ela ia e ela não voltava mais. A Raquel tá capengando, a Raquel tá pedindo perdão por ser maravilhosa, por ela bastar nessas reportagens e pedindo perdão pro Poliana. Por quê? Porque o Poliana é uma criancinha, ela tem que pegar na mão do Poliana e falar: vem, meu amor, vamos tirar foto, é nós dois que é os sócios. Nada a ver, nada a ver ela pedir desculpa pro Poliana pelo sucesso dela. Na primeira versão fica muito bem estabelecido que quem toca o babado é a Raquel Acioli, é ela que vai, faz, acontece, e o Poliana é aquela pessoa que dá ali todo o suporte pra ela, mas tá mordendo um pedaço, eles são sócios. Mas quem morde, quem trabalha, quem vai falar com os clientes, quem tem o borogodó, o jogo de cintura, é a Raquel. Então é a Raquel. E acabou? E o Poliana tá junto como um sócio que tá junto ali no negócio, mas o babado é com a Raquel. Então assim, achei bobo, achei desnecessário, e achei que a oportunidade ali seria da Raquel falar: Poliana, você tem que se impor. Se é uma vontade sua, você tem que falar: Raquel, eu gostaria de sair nessa matéria também, gostaria de falar um pouco sobre a Paladar, a minha visão da Paladar. Ela tinha que fazer o Poliana chacoalhar ele e falar bem assim: homem, vira homem, né? E não no sentido, vocês sabem, né, gente? Não no sentido genético, gênero ou coisa do tipo, não. No sentido assim, ó, amadurece. Já não basta a Aldeide pintando a casa toda de rosa, agora você... Achei assim. Tão bobo. E o pior é, essas são as traminhas da Raquel na reta final da novela? Bicha, na primeira versão, na reta final da novela, a Raquel, ela fica sem dormir um mês praticamente. Que a Odete Roitman, ela tá pra comer o coração da Raquel. Aqui a Odete tá... sei lá. Ah, gente, é tão chato. Oh, meu Deus, ainda bem que vocês não se importam, tá? Porque, assim, literalmente, se eu começasse a ler nos comentários assim, muitos comentários falando: ai, que garoto chato, ai, como ele compara, ai, aceita que essa é a nova versão e tal, eu acho que eu teria parado de gravar vídeo de Vale Tudo. Porque é isso, os apontamentos que eu venho fazer aqui, eles são, tipo assim, infelizmente, eu não consigo assistir a novela só gostando do que eu tô vendo, porque eu tenho parâmetro do que era pra ter sido, entende? E é um remake, no fim das contas. É um remake. E o remake, pra mim, ele tem que respeitar. Então, pra mim é difícil. Pra mim é complicado me desprender do que era pra estar sendo a novela, sabe? Aí o Gato e Rato da Odete e do Marco Aurélio. Tá legal, tá divertido, tá interessante. Pelo jeito a Odete não pode demitir o Marco Aurélio simplesmente, né? Pra demitir ele, eu acho que todos os diretores têm que estar de acordo com a demissão do Marco Aurélio. Eu não entendo isso, tá? Porque a Odete, ela fala que ela é a presidente, que ela é dona do grupo Roitman, e ela não tem esse poder de demitir outras pessoas. Porque eu lembro que ela não chegou a demitir o Ivan, né? O Ivan foi demitido porque, nossa, teve o negócio lá da corrupção. Mas ele chegou a achar que a Odete ia demitir ele. Então assim, ela não tem o poder, se alguém quiser me explicar aqui, ela não tem o poder de demitir o Marco Aurélio, porque eu não vejo motivo pra ela não demitir. Mas também tem aquela coisa dela não ter medo do Marco Aurélio, talvez também denunciar as falcatruas. É aquilo, né? É um monte de bandido. Então tá todo mundo devendo aqui. Então, né, se um cair, ele arrasta a galera toda. Então talvez seja nesse sentido que ela e o Marco Aurélio tá nessa guerra fria, né? Se atacando dessa maneira. Tá interessante, só que vai avançar, né? E aí eu vou comentar daqui a pouco, mas aparentemente eles vão realmente atentar contra a vida um do outro. E aí eu acho que entra num terreno muito perigoso de desconfiguração do que a gente conhece ser Vale Tudo, porque aí tira o peso de coisas que tem que acontecer, entende? Então assim, tá interessante. E agora, o Mário Sérgio, gente, o Leve traz o Mário Sérgio, ai gente, ele saindo no meio da reunião pra não votar nem pra Odete e nem pro Marco Aurélio, achei aquilo bobo. Eu acho assim que não tem o menor cabimento ele abandonar uma reunião no meio da reunião. Ainda mais no momento da votação. Não tem o menor cabimento. Tipo, acho sim que os autores de Vale Tudo deveriam encontrar uma maneira mais inteligente de fazer aquilo, pra que ele não tenha que votar, sabe? Talvez a não necessidade do voto dele, algo mais inteligente, porque ele simplesmente levantar e sair na hora de uma votação é impensável. É tipo, no mínimo a Odete diria: vamos esperar o Mário Sérgio? E digo mais, na verdade, digo aquilo, né? Tem coisa que é novela. Falei esse termo já hoje umas 3 vezes, né, nesse vídeo. Tem coisa que é novela, a gente releva. Mas tem coisa que, desculpa, aí é zombar da inteligência da pessoa que tá assistindo.
entende. O que a gente entende como é novela, a gente releva. Todo mundo frequenta o mesmo barzinho. Todo mundo frequenta a mesma boate. Todo mundo frequenta a mesma pousada. Todo mundo frequenta as mesmas ruas, sabe? Tipo, é uma coisa. Novela faz com que todo mundo esteja sempre nos mesmos lugares pra se ver. Assim como a Fátima encontrou a Celina quando soube que ela teve um encontro com o Esteban, porque ela sabe exatamente onde a Celina vai. Tipo, isso é novela. É só novela que dá pra ser desse jeito. Só que tem coisa que, assim, Mário Sérgio levantando simplesmente no momento de votação. Isso não é novela, isso é zombar da inteligência do espectador. É saber que o espectador é f***se. Não tô nem aí que vocês estão catando que isso é ridículo. Botei ponto final. É f***. Pra mim é f***. Aí essa semana também, na verdade, eles vêm pesando a relação do Marco Aurélio e do Freitas muito pra mim. Muito, muito, muito. O Marco Aurélio é um cara muito inteligente. Na primeira versão, ele enrola o Freitas pra dar esse dinheiro da mãe dele, enrola. Mas não é igual aqui não, viu? É de uma maneira que você percebe que ele tá enrolando o Freitas. Mas ele não fica se desfazendo do Freitas tanto quanto esse Marco Aurélio. Esse Marco Aurélio é um negócio que, assim, na primeira versão, ele se desfaz, tá, gente? Porque tem coisa que a gente fala bem assim pela metade, aí o povo fala, mas ele acabava... Sim. Ele tirava com a cara do Freitas direto, normal. Mas nessa versão aqui, pô, o Marco Aurélio, ele fica falando pro Freitas o tanto de dinheiro que tá entrando na conta dele. É como se ele estivesse dizendo assim, olha o tanto de dinheiro que tá entrando e eu não vou te dar nada. É como se ele estivesse provocando o próprio cachorro. Sabe quando você sabe que tem lugar do cachorro que você não pode pôr a mão, que o cachorro fica... Ele vai te morder. É como se o Marco Aurélio fizesse isso com o Freitas pra mim. Tipo, ele fazer as falcatruas dele e depois sozinho ficar falando do tanto de dinheiro que vai entrar, ok. Mas ele falar pro Freitas que tá pedindo pra ele 200 mil, ele deu 50 mil dólares pra Leila se livrar daquele quadro. 50 mil dólares. Ele tá entendendo que o Freitas tá querendo essa casa pra mãe dele mais que tudo. Dá esse dinheiro pra ele, que isso aí é dinheiro, isso aí é troco de bala. A própria Odete falou no último episódio. O Marco Aurélio tá se f***endo por tão pouco. Uma casinha. Pô, aí assim, a gente pode defender o personagem na seguinte visão. Ah, o Marco Aurélio é mau, ele é ruim, ele é um vilão. Então ele gosta de ser sádico com o Freitas. Ok. É que eu acho que existe um momento pra você ser vilanesco e sádico e um momento pra você ser burro. Eu acho que nesse caso o Marco Aurélio tá sendo burro. Esse é o problema. Ele sabe sim que o Freitas sabe muitas coisas dele. Você não pode tratar uma pessoa que sabe os seus segredos mais sórdidos do jeito que ele trata o Freitas. Ele pode até tratar o Freitas, gente, pelo amor de Deus, tá? Ele pode tratar o Freitas mal. Mas desse jeito que ele tratou essa semana, eu achei forçado. Mas tá bom. O Freitas foi lá e delatou ele pra Odete Roitman. E vai delatar e vai ser babado e confusão. Achei ok. Mas também já vi uma ceninha que parece que ele vai deixar os dinheiro que a Odete deu pra ele poder comprar a casa da santa mãezinha dele cair no chão. Ai, gente... Eu acho muito os Três Patetas isso, sabe? Tipo, é meio besta, mas tá bom, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Aí teve também um momentinho essa semana da Fátima mãe solo, né? Lá na clínica. Aí eu vi o pessoal fazendo uma montagem mostrando que quando a Solange foi, a Fátima debochou dela, né? Cadê o pai das crianças? O pai não veio? Ficou a besta com esse povo. Então, tipo assim, agora que a novela tá querendo? Que a gente sinta a pena da Fátima? Tipo, olha como ela sofre também. Eu não sei o que quiseram, que a autora queria com aquela cena. Mas... não sei, achei ela meio assim, tá bem diferente, né, do original, porque no original, a Maria de Fátima não tem tanto apego a essa criança. Ah, é meu filho com o César. E nesse aqui, a Maria de Fátima tá com uma coisa, né, que é o meu filho com o César, que eu tô até pensando aqui se a Maria de Fátima vai chegar a vender essa criança, porque eu tô achando que aquele final, ela, o César e o príncipe, ainda pode acontecer? Pode. Ainda tem chance de acontecer, mas eu tô achando pouco as chances disso acontecer, tá? Tô achando pouca. Mas é claro, ela amando o César como ela ama, ainda tem chances daquilo acontecer. E vou ficar feliz se acontecer, tá? Porque seria um final incrível. A Maria de Fátima se casando com o príncipe pra ficar milionária e aí tendo o César e o dinheiro todo que ela tanto quer. E morando fora do Brasil também, que ela não se importa a mínima, né? De ser rica fora do Brasil. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas achei bobo ela lá e ela na praia depois, falando pro César, ai, César, você... E o César, tipo, ai, caguei. Não sei. Deu pena, né, da Maria de Fátima. Só que eu fico com raiva de estar com pena dela, mano. Porque não é assim. A menina é fudida, né? Da cabeça. E faz tempo. Isso é caráter mesmo. Pô, o que ela fez com o pai dela, o que ela fez com a mãe, sabe? O que ela fez com um monte de gente. Mas enfim. O que vocês acham? Vocês estão com peninha da Maria de Fátima ou não? Comenta aí. Não.
E por último, antes da gente comentar o que vem aí, a Vilma, né, que apareceu lá no negócio do Ivan, falando pra ele, vamos fazer um babado, e no final das contas, é sonegação de imposto, né? Diz que ela vai dar um golpe, tá? Aí já vamos puxar já o que tá pra acontecer nos próximos capítulos. O Vasco e a Lucimar, eles vão fechar uma viagem com ela, ao invés de fechar com o Ivan. E vai ter gente que vai avisar eles que tá muito barata essa viagem com essa mulher. E o que ela vai fazer é dar um golpe. Ela vai pegar o dinheiro deles e sumir. Cair no mundo, desaparecer. Então ela é golpista, né? E aí, por sorte, o Ivan não vai aceitar fazer negócio com ela. Que bom, né? Porque, pô, falei, né, no início do vídeo. O Ivan, ele tem índole, sim, né? E quando ele fez aqueles negócios pra poder crescer na TCA, foram coisas que não prejudicavam ninguém. Foram erros, né? Ele hackeou o sistema pra isso, mas ele conseguiu achar erros que ajudaram a TCA, sabe? Então assim, eu não sei, eles vivem jogando isso, né? O Ivan, olha como ele subiu na empresa lá, como que ele se fez ser visto pela... mas assim, ele não tava prejudicando ninguém ali. Ele tava ajudando a empresa, na verdade. Então o Ivan, ele é uma boa pessoa, sabe? Ele tem caráter e tal. Teve o lance lá do $1 milhão, mas tudo que ele falou também não tava completamente errado, tá? Tipo assim, a Raquel tá certa também de devolver, mas ele também não tava completamente errado de tudo. Mas ele acabou devolvendo, claro, por causa do Bruno, né? Que inclusive aí a gente puxa um negócio pra falar da Leila, que assim, gente, enfiaram com a Leila aqui do nada, acabaram com a reputação da Leila, que pra mim, ela foi se descobrindo corrupta com o Marco Aurélio. De repente lançaram que ela sempre foi corrupta. Oi? Gente, mas no início eu tava falando que a Leila, ela trabalhava certinho, ela era bonitinha, ela mesma falava assim, que ela era uma ótima funcionária, tanto que ela foi aceita na Tomorrow, nunca fez nada na Tomorrow, nada, sempre prezou por esse lance da educação do Bruno. Então assim, da onde tiraram essa Leila corrupta? Do nada enfiaram corrupção nela. E assim, já deram também a entender hoje nesses papinhos dela com o Marco Aurélio que eles podem forjar aí a morte da Odete. Já falei pra vocês. Falaram, né? A autora falou que vai mudar o autor dos tiros, né? O autor da morte da Odete Roitman. E eu falo pra vocês, as chances de ser a Leila, grandes. Aí assim, o que vem a seguir em torno do núcleo ali da Odete Roitman. Bom, o Marco Aurélio vai sofrer um atentado durante o casamento dele, ele vai tomar um tiro no ombro, e ele vai ter certeza que foi a Odete Roitman que atentou contra a vida dele, tá? E isso aparentemente é segunda-feira, hoje, ou ontem, pra quem tá assistindo na terça, ou, né, segunda dia 15. O Mário Sérgio vai gravar uma conversa da Odete do Freitas, porque ele vai estar desconfiado do Freitas, então ele vai gravar essa conversa, porque ele vai mostrar pro Marco Aurélio que o Freitas pode ter ligação com a Odete, com esse lance dele ter dinheiro. Odete aparece em gravações do César com pessoas suspeitas. O César também vai gravar a Odete conversando com pessoas suspeitas, porque ele vai começar a suspeitar que a Odete tá causando uns crime terrível aí. Então ele vai ter umas gravações e ela vai estranhar a reação do César, que o César vai começar a ter umas reações com ela, aparentemente. Então, tipo assim, que o César não transa violência, né? Ele sempre falou. Então, acho que ele vai ficar com medo de estar casado com uma mulher homicida. A Maria de Fátima e a Ana Clara vão se unir, tá? A Ana Clara vai ir atrás da Maria de Fátima, vai descobrir quem é ela e as duas vão virar uma dupla. A Odete vai descobrir, vai ameaçar tirar a mesada da Maria de Fátima, caso ela continue de nhenhenhê com a Ana Clara. Inclusive já tem imagens já, né? Gravações vazadas das duas na praia. Inclusive se acariciando. Parecia que ela estava tendo um trelelê, viu? Querida. Sapatonas. Ela vai promover a Consuelo, a assessora da presidência, lá na TCA. E aí ela vai sofrer um atentado enquanto ela dirige. Vão atirar contra o carro dela. E aí, aparentemente, ela vai mentir pra polícia, dizendo que foi uma tentativa de assalto. E aí ela vai fazer um acordo de paz com o Marco Aurélio. Tipo, vamos parar com isso. Porque foi evoluindo até a gente tentar se matar. Então vamos parar com isso. Eu acho um erro, tá? Não tinha que ter nada disso. Quando acontecesse um atentado, tinha que ser contra a vida da Odete, a Odete morrer e ponto final. Agora, que esse lance de tentarem matar ela, tentar matar o... Mata, velho. Até a hora que ela vai realmente morrer, achei boba, achei que tira a pressão de quando realmente aconteceu o babado, sabe? O Marco Aurélio vai se casar com a Leila, ele vai sofrer um atentado. No hospital ele vai acusar a Odete, tá? E aí ele vai começar a andar com segurança. A Aldeide, ela vai revelar pro André que ela é a patrocinadora, e o André vai se revoltar com a mentira da Aldeide e vai romper com ela e vai voltar pra casa. E eu quero muito ver isso, porque assim, gente do céu, ele parece que ele vai falar que tipo, eu achei que era por causa do meu talento, mas era só você dando dinheiro lá
lá, por que ele vai ficar? Eu quero muito ver como é que vai ser essa briga. Se vai ter algum sentido. Porque pra mim já não tem sentido nenhum, tá? Aparentemente os dois vai sofrer com essa separação. E aí, mais pra frente, a Consuelo vai acabar abençoando a relação dos dois. Eles vão poder se reaproximar, assim. Do nada, acho que ele vai começar a sofrer muito dentro de casa, tipo, ficar muito triste e tal. E a Consuelo vai começar a se quebrantar e vai falar: ai, tá bom, filho, vai lá. Você ama a Odete, fica com ela. Acho que vai ser isso. Bom, o César, ele vai estranhar a reação da Odete mediante ao atentado contra o Marco Aurélio, né? Que vai ser quando ele vai falar: epa, porque é claro, né? Tô me relacionando com uma doida. Ela mandou matar esse cara, se ela mandar me matar também. Ele vai gravar uma conversa da Odete com o pessoal suspeito. E aí, uma coisa que é babado. Ele vai descobrir que o contrato de casamento dele com a Odete, ele herda 50% da TCA, caso a Odete morra. Que agora vai começar o lance de plantar bem os suspeitos da morte da Odete. Aí lembra que eu falei que o César, a Odete vai fazer um pré-nupcial com ele babado. Nada. Se ela morrer, 50% é dele. E ela vai morrer. E não vai ficar provado que foi ele que matou. Então assim, ele vai ficar rico, o César. Rico não, bilionário. Porque 50% da TCA. Viado, como que vai ser isso? Como que vai ser o César com 50% da TCA? Eu acho que a autora tá planejando um outro final. Eu acho. Um outro final. Porque o César com 50% da TCA não faz sentido. Não faz sentido. E tá aqui também que ele vai discutir com o Olavo. Um motivo eu não sei. Bom, reta final da novela, né, gente? Reta final mais ou menos. Mas depois dessa semana, a próxima semana, aí vai ser pegando fogo. Porque a Odete morre a qualquer momento, né? Na verdade, eu acho que já saiu a data que ela morre. 6 de outubro. Ela morre em 6 de outubro. Uma segunda-feira. Então, meu amor, nós temos mais 3 semanas apenas até a morte da Odete Roitman. Então agora é plantar os suspeitos. Vamos ver como é que vai ser isso. E vocês estão gostando de Vale Tudo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei. Eu acho que eu gostei. Comenta aí, que eu quero saber. Um beijo! E até o próximo vídeo.